Olá, família Pentecoste, já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Esta paz que excede todo entendimento alcance você e toda a sua família. Amados, hoje quero trazer um tema aqui de suma importância, falar para vocês das escolhas de Deus. As escolhas de Deus. A palavra, meus irmãos, que eu vou aqui proclamar, ministrar para vocês, amados e amadas do canal. Palavras que liberta, que salva, que transforma. Palavras de Deus. Que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, versículo do 27 ao 28, que vai falar assim: o que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. Versículo 28 agora. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu como também aquelas que nada são para destruir as que são. O que é vil, o que é desprezível no mundo, Deus escolhe como que nada são para destruir aquelas que são. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, trago aqui esta palavra para que a gente entenda que as escolhas do Senhor não são iguais às escolhas da humanidade, dos seres humanos. Deus, Ele diz o que é astuto no mundo, Ele escolhe para confundir os sábios. O que é fraco escolhe para confundir os fortes. A escolha humana é diferente da escolha de Deus. A humanidade, para escolher um líder, a humanidade ela cria critérios. Precisa ser um líder de força, um líder inteligente, um líder sábio, precisa ter boa aparência. É assim. As escolhas, isso seja para colocar você em algum ofício, seja muitas vezes em trabalhos, muitas vezes nas pregações, muitas vezes para ser líder, ser uma pessoa que vai liderar certo tipo de ofício. Para os humanos, eles criam critérios, Deus não. Deus, ele sonda o coração. Ele não escolhe por aparência. Deus escolhe aquele que é pequeno, aquele que é humilde, aquele que para a sociedade nada é, mas Deus escolhe para que seja e destrua as que são. Deus, ele vai pegar o pequeno, mesmo o fraquinho, e ele faz com que, através daquele fraquinho, ele confunda os fortes. Eu quero citar aqui 3 personagens da Bíblia, no qual o Senhor, ele mostra que não é os fortes, que não é os inteligentes. Deus escolhe aquele menor, o mais humilde, o mais fraco, para ser as maiores coisas. Sendo nada, destrói aquelas que são tudo. Deus é lindo nas escolhas. Quero citar aqui Moisés. Moisés é aquele homem que foi criado ali no Egito. Moisés, no dia que o Senhor fez com que ele visse uma sarça ardente, Moisés, a Bíblia fala que Moisés tinha assassinado um homem no Egito e tinha fugido. E ele fugiu com medo, né? Mas ali ele foi escolhido. O Senhor atrai Moisés pelaquela sarça ardente e pede para que Moisés liberte o povo do Egito, liberte o povo daquele governador opressor, daquele homem que oprimia os pobres filhos do Senhor. E Moisés vai dizer, Moisés dizia que nem sabia se expressar. As palavras eram pesadas na boca dele. Como ele iria fazer isso?
Mas o Senhor escolheu a Moisés. Mesmo ele achando que era fraco, mesmo ele achando que para aquele ofício ele não ia conseguir. Mas o Senhor, ele escolhe Moisés. E Moisés segue para a missão com a ajuda do irmão, porque Moisés realmente ele não sabia se expressar, mas era o escolhido de Deus. Com aquilo que ele tinha, ele iria trabalhar, porque Deus iria fazer com que o Espírito Santo instruísse, que o Espírito Santo, com gemidos inefáveis, fizesse com que ele tivesse aquela força. E logo Moisés sai para libertar o povo. E a Bíblia relata, que Moisés estava lá com um cajado. Deus deu um cajado a Moisés, era a arma de Moisés. E Moisés, recebendo de Deus aquela força, Moisés foi, libertou o povo, mas o governador opressor não ficou contente com aquilo e logo saiu para atacar o povo de Deus. E Moisés, pela aquela força, aquela fé, ergueu o cajado e o mar se abriu e o povo passa de pés enxutos. Moisés se tornou um dos maiores líderes da Bíblia. Aquele homem que tinha voz pesada, que não sabia se expressar, era a escolha de Deus. Quero citar aqui Gideão. Gideão, um menino simples e que naquela época vivia também, aquele povo vivia oprimido lá, naquela época de idolatria, que Israel idolatrava, cultuava Baal, naquela época de um povo pagão, que não tinha temor a Deus. E assim Deus permitiu que Israel fosse ferido pelos medianitas. E Gideão estava no lagar para se esconder dos medianitas. E aparece o anjo do Senhor e saúda: guerreiro valente, Deus é contigo. E logo ele vai falar como Deus é comigo e porque ele permite todos esses males que está acontecendo a Israel. E o anjo ele se inclina para Gideão e diz: vai com a força que tu tens, tu irás libertar Israel. E ele vai dizer: como eu farei isso? A minha família é a última de Manassés. Como farei isso que eu sou o menor da casa? E o anjo diz: vai com a tua força e liberta Israel. E Gideão é tomado por uma força, por uma coragem. Aquele menino que para a sociedade nada era, Deus o escolheu, Deus o ungiu. E Gideão prepara um exército que logo de início tinha 32.000 homens. E Deus fala: voltem para casa os que são tímidos e não corajosos. E voltaram para casa e só restaram 300 homens para lutar contra os medianitas. E eles, com aquela força dada por Deus, Gideão como líder escolhido, ele achava que era o menor e como iria fazer aquilo, mas o Espírito já tinha tomado para que ele pudesse ter força. E Gideão venceu com 300 homens, aleluia. Glória a Deus, glória a ti, Senhor, pelas escolhas. Quero citar aqui Davi. Davi era um menino, um pastor, um simples pastor, que tinha um dom que era a experiência com Deus. E Samuel vai lá com Saul na casa de Jessé. Chegando lá, encontra os filhos de Jessé, alguns que participavam do exército de Saul, que era Eliabe e Abinadab. Estavam lá com Jessé. E Saul não entendeu porque Samuel não quis ungir aqueles que estavam ali, que eram homens guerreiros, que participavam do exército de Saul. Mas Samuel disse: você tem outros filhos? E Jessé fala que tem Davi, que é um pastor que está pastoreando. E Samuel vai dizer: ninguém bebe, ninguém come aqui enquanto este menino não chegar. E quando Davi chega, pequeno, magro, fraco, um pastor que vivia de oração,
E o Senhor diz, é este, unge. E Samuel unge Davi. Davi, ele nunca fora para o exército. Davi, ele nunca tinha experiência com guerra. Mas Davi não precisou de espada. Davi não precisou de armadura. Davi, ele sendo ungido, ele recebe a força de Deus. Aquele que é pequeno, aquele que não servia para aquele ofício. E logo os irmãos deles ficam, pensando como vai escolher, até zombaram de Davi. Como esse menino vai destruir Golias, o grande? Mas esse menino, ele tinha experiência, ele tinha um dom, ele era escolhido por Deus e a experiência que ele tinha era com Deus. Amados, Davi só precisou de 5 pedrinhas e derrotou Golias. Não vamos entender as escolhas do Senhor. Amados, o Senhor, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Não se sinta incapaz. Deus te dá dons. E o maior dom é a escolha de Deus. Você pode até, muitas vezes, se sentir incapaz para pregar, para louvar, para orar. Muitos vão dizer que você não é para o ofício porque você não tem a liderança. Você não tem um espírito de liderança. Mas quando Deus te escolhe, Ele te capacita. Que a gente possa entender, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, que Deus, Ele escolheu Moisés, escolheu Gideão, escolheu Davi, os fracos que confundiram os fortes. Deus escolhe as coisas vãs e desprezíveis desse mundo, as que nada são, para destruir as que são. E Deus dá a força, Deus dá o poder para que a pessoa, ela receba de Deus com muita humildade, porque Deus só escolhe os menores para tal ofício. Então se sinta capaz, meu irmão e minha irmã. Deus te deu um dom, Deus te escolheu para você evangelizar. Ah, mas eu não sou capaz, mas Deus te capacita, porque Deus não escolhe os capacitados. Deus escolhe. O escolhido Deus capacita. Deus capacita os escolhidos, como capacitou Moisés com o cajado, como capacitou Gideão, aquele menino que diz, eu sou o menor da minha família, mas ele foi vencedor. Gideão venceu com 300 homens. Deus escolheu Davi, aquele que era fraco, pequeno, e que muitos zombaram de Davi. Como isso? As coisas de Deus realmente confundem, mas as coisas de Deus, as escolhas de Deus são as melhores escolhas. Ele capacita o humilde, porque a humildade precede a honra. Você é capaz, meu irmão e minha irmã, com esse dom que Deus te deu. Você é capaz para fazer aquilo que Deus te chamou. Você é capaz de evangelizar. Você pode ter o dom da sabedoria, o dom da palavra, o dom do conselho. Não se sente incapaz porque é Deus que capacita. Oh, glória! A gente dá glória a este grande Deus que escolhe os humildes, diferente da humanidade que quer escolher os sábios, quer escolher os fortes. E Deus confunde, escolhendo o que é estulto, o que é fraco, o que é vil, o que é desprezível. Deus escolhe o nada para destruir as que são. Deus escolhe o nada para ser tudo, para destruir o tudo, aquele que se acha tudo. Meu irmão e minha irmã, trabalhe com esse dom que você tem, porque é Deus que te capacita, é Deus que te chama. Não tenhas medo. Vai, ide, evangeliza. Você tem um dom que Deus te deu, não temas. Faz o que Deus quer, porque Deus te capacita. Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você, meu irmão e minha irmã, é um escolhido, não tema. Alguém vai zombar de ti, mas Deus vai te escolher para te honrar, para honrar a tua fé, para dizer, vai meu filho, porque eu te capacitei. Recebe, meu irmão e minha irmã, esta palavra no dia de hoje, para que você levante. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Você tem dom e o dom maior é as escolhas de Deus. Vai, meu irmão, você é precioso, você é preciosa. Amém? Fique em paz.
Que essa palavra possa penetrar no teu coração e que você possa entender que Deus te capacita com o dom que você tem. Deus te capacita com o dom que você tem. Amém? Fique em paz, um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecostes. Tchau, tchau, gente. Fique em paz e recebe esta palavra.